Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Para quem gosta do cenário militar mundial, quais são as notícias que têm tido destaque ultimamente aí? Tem muita coisa tratando de Irã e Israel. Muita notícia, muita polêmica, muita ameaça, muitas manobras militares, alguns ataques dissimulados. A temperatura entre esses dois países está fervendo, cara. E com certeza, se houver mesmo uma guerra entre Irã e Israel, dependendo do envolvimento de cada um dos seus aliados respectivos, a gente pode chegar assim a uma terceira guerra mundial. Se lá no caso da Coreia do Norte, tentando fazer aquele seu código de paz com a Coreia do Sul, afastou um pouco essa questão da terceira guerra mundial, ali no Oriente Médio os planos da nova ordem mundial estão a todo vapor. O plano deles de colocar uma guerra em grande escala em prática nos próximos meses, se demorar muito, alguns anos, tá lá, mano. E eles não pararam não. Irã e Israel. Vou tentar focar só nesses dois aqui. Se liga. Irã e Israel, o negócio tá louco entre os dois, cara? São várias acusações graves entre ambos, mano? Um ameaça o outro, um aponta o dedo pro outro. Enquanto o Irã, na sua teocracia, representada lá pelo islamismo radical, controlando o governo, representa uma espécie de sentimento árabe, misturado com o islâmico, que odeia Israel. Eles não reconhecem a legitimidade de Israel como nação. É como se Israel, na visão deles, aonde ficou situada, fosse uma aberração que não deveria existir, cara. É uma provocação contra o mundo árabe, a presença de Israel ali. Israel, por sua vez, está lá controlada por uma cúpula sionista, tem lá os seus planos particulares, faz parte dos planos da nova ordem mundial, age muito em conjunto com seu parceiro, ou sei lá, refém, Estados Unidos, porque a relação entre Israel e Estados Unidos é curiosa. Ambos, um utiliza o outro, um explora o outro, um fica escorado no outro. Enquanto os Estados Unidos usa Israel como uma base avançada para tentar controlar ali o Oriente Médio, ter influência nas nações da região ali, e também tem um cara que ameaça todo mundo, Israel faz a mesma coisa. Usa os Estados Unidos como uma espécie de irmão maior. É o seguinte, estou aqui, estou tocando terror no Oriente Médio e ninguém pode ir comigo, porque se vier eu chamo meu irmão lá. A cúpula sionista que comanda os Estados Unidos. Então, cara, é complicado lidar com Israel. Mas o Irã, ele tem um grande apoio das nações islâmicas do Oriente Médio. Eu não sou a favor de teocracias, como existe no Irã, muito menos do radicalismo islâmico no poder. Porque é uma religião que eu respeito até, como qualquer outra religião, mas ela é muito intolerante, muito agressiva, e ela oprime e desmonta qualquer outra religião próxima a ela. Ela não suporta conviver em conjunto. Então, cara, tem lá a cúpula judaica sionista de Israel contra a cúpula radical islâmica do Irã. Não tem como você ficar de um lado certo, apoiar um ou apoiar o outro. Não, eu fico do lado de Israel, porque a maioria dos babacas que você segue aqui no Brasil de direita defende Israel. Mas é uma questão elitista. Não é nada questão de religião judaica, coisa do tipo. É tudo restrito ao elitismo que comanda Israel e comanda os Estados Unidos. Então os pagapau aqui do Brasil que defende na elite, a burguesia, vê Israel e Estados Unidos como os príncipes da nação ideal, o modelo ideal de governo. E tem muita gente que fica, às vezes, ao lado do radicalismo islâmico que tem lá no Oriente Médio, não porque está de acordo com a religião em si, porque está de acordo com alguém bater de frente com a elite. Com alguém tem que peitar Israel, peitar o sionismo que controla ali a região, peitar o folgado da área, o invasor. Tem que ter essa treta. Você fica do lado do mais fraco, digamos assim. É natural do ser humano procurar essa opção. Sobre o Irã, cara, todo governante que passou ali no Irã já deixou muito claro que a ideia deles é riscar Israel do mapa. É transformar em pó toda a nação judaica situada ali. Os invasores, os impostores, os não legítimos que estão ali tomando a cidade sagrada, que é sagrada para várias outras religiões. E meu problema com Israel às vezes é isso. Ele se impõe por força e comanda pela opressão. E é foda você admitir isso. Você como fraco,
você acaba ficando do lado que está sendo oprimido. Tem idiota que sim, fica do lado do mais forte. É fraco, é oprimido e fica do lado do mais forte. Mas isso é um completo alienado babaca. Tem muitos aqui no Brasil, mas eu não vejo sentido nesse tipo de gente. E Irã, cara, Irã ele está fazendo alguns movimentos, algumas manobras ali na região do Oriente Médio que tem acuado Israel. Tem deixado Israel preocupado, tem provocado reações mais, digamos, radicais por parte do governo de Israel. E o que o Irã está fazendo ultimamente também, que chama a atenção, tanto de Israel como de qualquer um observador militar. O Irã está colocando suas tropas em experiência dentro da Síria. O Irã está testando seus equipamentos militares, dando experiência de guerra, de campo para suas tropas. Por quê? Porque se houver uma guerra contra Israel, eles iam perder, digamos, por prática. Porque Israel está sempre em prática de guerra. Eles estão sempre lá atirando nos palestinos, mesmo que sejam indefesos, mulheres, crianças, velhos, não importa. Estão sempre praticando tiro, estão sempre testando seus equipamentos. Sua força aérea funciona muito bem em conjunto com os Estados Unidos. Eles têm uma independência bélica muito grande. O patriotismo do seu povo, na verdade Israel depende muito do seu povo. Não é questão de influência externa, não é questão de um poder financeiro. Israel depende do seu povo, os judeus, que não tem outra opção, e eles sabem que precisam se juntar e defender com unhas e dentes aquele terreno que eles invadiram ali. Ah, mas eles não são invasores, são legítimos donos. Cara, eu respeito, o dono é aquele que pode controlar e defender sua terra. Eu respeito isso. Mas tinha outros donos, assim que antes de Israel chegar lá, foram expulsos no passado, porque não foram capazes de controlar o que eles diziam ser seu. Aí saíram, e ao final da Segunda Guerra retornaram, porque expulsaram palestinos que também não conseguiram controlar o que era seu. Se for desse ponto de vista, são os legítimos donos atuais. Até outro país vir expulsá-los de lá e eles perdem a posse. Eles só não vão sair de lá porque é isso, cara. Eles não têm opção. Vão sair de lá para onde? Isso é Israel. Israel tem que estar ali pela força. Israel, por exemplo, é um país que tem uma tecnologia atômica, tem arsenal nuclear, mas não é oficial. O Irã, por sua vez, tem problema sério de desenvolver lá o seu programa nuclear, porque os outros países da região impedem isso. Tem vários acordos que impedem o Irã de chegar lá, ter sua arma atômica, para quem sabe usar contra Israel. Porque eu acho que esse era o único objetivo do Irã. É assim como o Brasil, e como você viu na Coreia do Norte, todo país menor, oprimido, explorado pelos grandes, eles sonham em ter um arsenal nuclear, ter uma bomba atômica. Por quê? Porque ele vai usar contra os outros? Não, nem tanto. A ideia é que você tendo uma bomba atômica, você não vai sair explodindo outros países, mas você vai ficar impedindo os outros países que têm as bombas atômicas de explodir o seu. Eles vão pensar duas vezes antes de te atacar. Vê o caso da Coreia do Norte. Vê o caso de outros países aí que têm arsenal nuclear. Eles respeitam muito esse clubezinho de quem detém esse poder maior aí. E o Irã tenta conseguir isso há muitos anos. E os Estados Unidos, à frente de outros países, impedem, com sanções econômicas, com imposições, ameaças de guerra. O que acontece lá hoje, na Síria, é um treino de guerra entre Israel e o Irã. Está acontecendo em prática, no campo mesmo militar. Os soldados, os ataques, estratégias. É engraçado que a Síria tem umas características curiosas. É um universo paralelo, é um universo alternativo. Por exemplo, você vê um embate entre Rússia e Estados Unidos, no campo de batalha, com equipamentos de última tecnologia, só que ninguém reconhece como oficial. Isso não pode acontecer no mundo real, porque era a Terceira Guerra Mundial anunciada. Mas dentro da Síria vale tudo. É um negócio muito louco, cara. Você vê lá os turcos fazendo um genocídio de curdos, se eles pudessem, se tivessem capacidade para isso, dentro da Síria. E o mundo inteiro se cala. Perseguição étnica. E, todo mundo quieto, ninguém fala nada. E no caso de Israel, é um embate entre o islamismo e o judaísmo. Não sei, cara. Tem outros interesses nessa região aí. Tem a Cidade Sagrada, tem a Nova Ordem Mundial, tem os interesses norte-americanos no Oriente Médio. Por isso também que você vê o Trump sempre ameaçando o Irã. Eu vou cancelar o acordo nuclear. O Trump falando que vai cancelar o acordo nuclear com o Irã é o mesmo que ele anunciar que vai ter um conflito com o Irã. Ele está ameaçando, ele está apontando o dedo para o Irã, que já disse que não vai abaixar a cabeça para eles, nem para os Estados Unidos e nem para Israel. Eles estão prontos para a guerra, se assim for necessário. Eles só não têm como se defender de um ataque
né, de grandes proporções, em grande escala, por exemplo, utilizando armas atômicas. Né? E o Trump consegue rapidinho inventar uma justificativa, né, que o ditador do mal, que a arma química, que eles são uma ameaça para o mundo, e forçar uma guerra contra o Irã. É que o Irã, ele fica meio numa situação onde tem China e Rússia esperando os Estados Unidos dar um deixa, esperando os Estados Unidos vacilarem. Israel é outra coisa. Né? O conflito com Israel é diferente. Né? O sionismo que domina Israel tem lá os seus interesses particulares, objetivos ocultos. São muitas conspirações em jogo ali, cara. O Trump já trocou até o secretário de Relações Exteriores que ele tinha com um, que era um cara que trocava ideia com o Irã e aceitava manter o Irã, né, dentro da coleira, né, da supervisão das entidades internacionais para impedir o avanço do seu equipamento nuclear. E agora o Trump colocou um outro secretário para lidar com essa coisa, que quer soltar a coleira para justificar matar o animal agressivo. Solta a coleira, ele vai avançar, a gente mata. A estratégia é essa.